Então nós temos meditado no Senhor. Então aos domingos a gente tem a ceia, né? Temos a ceia do Senhor. Então temos o pão e temos o vinho. E esses elementos, eles nos levam sempre a falar da comunhão, né? Amém? Então a nossa comunhão, ela só existe por causa do corpo do Senhor e do sangue de Jesus. Do corpo partido, né? Amém, irmãos? Então, o nosso assunto é sempre voltado à mesa do Senhor, né? Amém? E glorificando sempre o nome do Senhor. Então há muita brecha em relação à vida daqueles que querem ser cristãos ou que são chamados para ser do Senhor, em relação à doutrina, né? Há muitas doutrinas equivocadas, há muitas heresias que tomam grande parte do tempo, da mente dos irmãos e que realmente não edificam nada e trazem muita confusão e, pelo contrário, distanciam do Senhor. Doutrinas que dizem que são de Deus, mas que no fundo elas distanciam as pessoas de Deus. Amém? Então isso tudo acontece por causa de quê? Do desconhecimento da obra de Cristo. Então, por desconhecer a plenitude, o tamanho, a dimensão dessa obra do Senhor, né, e essa obra é tão gloriosa que ela absolutamente não deixa brecha nenhuma, né? Amém? Não existe brecha. O Senhor trabalhou em todas as dimensões, né? Amém? Então o Senhor trabalhou em relação ao que? A altura, né? Pois o Senhor desceu, encarnou, né? Foi às partes mais baixas da terra, né? Amém? Foi ao inferno. Quer dizer, trabalhou nessa dimensão que estamos, vencendo a carne, vencendo o diabo, vencendo a morte, triunfando sobre Satanás na cruz do Calvário, triunfando sobre a morte. Quer dizer, então, alcançou todas as gerações, alcançou, né, todas as gerações, todos os povos. Amém? Amém. Todas as gerações, que nasceu em 1800, em 1500, em 1400, no ano 1000, quer dizer, quem nascerá no ano 2030, 2050, se o Senhor não estiver vindo ainda, quer dizer, será alcançado por essa obra, né? Então é uma obra gloriosa que não deixou absolutamente espaço nenhum. Amém? Então, essa vitória de Cristo Jesus, essa é a vitória do Senhor. Então nós estamos aqui por causa dessa vitória. Amém? Nos gloriamos no Senhor, né? Então eu vou falar um pouco sobre uma doutrina que se prega ainda hoje em muitos lugares, chamada de quebra de maldição, né? Quebra de maldição. Então é como se em Cristo faltasse alguma coisa. Então você precisa quebrar a maldição, fazendo coisas, cumprindo situações, ministérios específicos, demônios que trabalham em áreas específicas, onde você precisa fazer orações específicas para quebrar aqueles tipos de demônio. Então é muita brecha, é muita loucura, que não vale nem a pena a gente entrar por esse caminho, senão a gente perde muito tempo, né? Mas são lacunas que hoje criam muita confusão na mente dos irmãos, né? E Satanás trabalha com certeza nisso, de forma eficiente, eficaz, trazendo atraso, trazendo distanciamento, né? E fazendo com que pessoas fiquem pairando sobre essa possibilidade de estar no Senhor, de crer no Senhor, de viver uma vida santa, de viver uma vida saudável, né? Atormentado por um monte de heresia, né? Amém? Então aqui no Brasil, por exemplo, quer dizer, essa visão nasceu lá nos Estados Unidos e foi implantada aqui no Brasil. Quer dizer, aqui tem vários serviços, né, e ministérios, entre aspas, que trabalham esse tipo de doutrina, né? Aqui, inclusive, tem duas mulheres aqui, que é a Neuza Itioca e a Valnice Miome, que vem com esse, né, que traz esse tipo de doutrina, né?
E que muitos muitos irmãos não pode orar se a pessoa estiver com a mão cruzada, que aí a oração não entra. Ministérios que são específicos para quebrar aquele tipo de maldição, não sei o quê. Então é muita loucura, né? Então vamos falar hoje um pouco sobre isso, para que a gente, porque muitos de nós vão ministrar. Eu já fui ministrado. Tem livros hoje lá que eu até tenho lá escondido, que quando você lê, coisas que a gente até já creu no passado, depois quando você lê hoje com um pouco mais de clareza, você tem que descartar igual bateria de celular, você não pode jogar em qualquer lugar, né? Uma pessoa lê um livro daquele, está contaminado. Tem que queimar, você não pode jogar fora, porque é tão ruim e muita gente dá crédito, né? Amém? Então a maldição, na realidade, ela entra na vida do ser humano lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva eles estão num lugar absoluto de governo, que ele chama de Éden. Éden é esse lugar de governo pleno do Senhor. Quer dizer, tudo é perfeito. Então o Éden, esse Éden espiritual, fala de um lugar onde se manifesta o governo pleno do Senhor. Amém? Então esse Éden. Então tudo é perfeito. Tudo está no perfeito lugar, né? Mas Adão, essa história a gente já remoemos e todos conhecem, até o ímpio conhece, né? Então ele recebe uma ordem, né? Porque tudo que está em ordem é porque está debaixo do governo. Amém? E Deus tem esse princípio que é a ordem, né? Quer dizer que até as ofertas, quando ele fala assim, ó, cortou lá os animais para sacrifício, eles têm que estar em ordem. Quer dizer, a ordem, até o sacrifício tem ordem. Então tem ordem para tudo. Por quê? Porque a ordem determina que está debaixo do governo, debaixo da ordem. Amém? Então existia uma ordem ali. Então ele diz assim, ó, você pode comer de tudo. Melhor do que eu ficar dizendo que isso aqui não pode, aquilo ali não pode de tudo. A única coisa que você tem que fazer isso é não tocar naquela árvore, não comer daquele fruto, né? O resto está liberado. Mas é justamente ele resolve contrariar o Senhor essa ordem, e nós vamos ver Satanás se manifestando, corrompendo o coração de Eva, né? Amém? Corrompendo o coração de Eva, para que Eva quebrasse princípios, né, diante do Senhor. O principal deles é desobedecer ao Senhor, né? Amém? Então, no versículo Gênesis 3, no versículo 17, então aqui há algumas consequências, né, por essa desobediência, e ele vai dizer assim, ó, Gênesis 3, 17, e a Adão, especificamente, né, ele fala assim, e a Adão, que Adão é o cabeça, né, amém? Então ele fala assim, a Adão, porquanto deste ouvido a voz de quem? Da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Então qual é a consequência? Ó? Maldita é a terra, por causa de... Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos, como é que está lá? Também te produzirá. E comerás erva do campo. E do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado e, portanto, és pó. E em pó se tornarás, ou te tornarás. Então aqui é a palavra-chave desse maldita toda a terra, por causa da desobediência de Adão. Amém? Então, se essa palavra ela entra aqui como efeito e como maldição, porque quem amaldiçoou foi Deus, né? Não foi o diabo. É Deus que amaldiçoou. Assim, ó, então, ó, maldita é a terra, a partir da tua desobediência. Né? Amém? Então vamos abrir em Romanos 5, Romanos capítulo 5.
Romanos 5. O que eu fiz aqui? Te ajudei. Depois de Atos. Romanos 5, versículo... Versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Amém? Então diz assim, ó. Pelo que por um homem entrou o pecado do mundo. Então, diante de Deus, a gente vai ver que ele fala assim, por um. Apenas por um. Né? Então, por um homem entrou o pecado do mundo. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se você quiser completar aí, não tem problema nenhum. Não é heresia, não. Todos pecaram em Adão. Amém? Por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram, quer dizer, quando nasceu Melissa. Aí, como é que pode ter pecado em Melissa? Quer dizer, o que Melissa fez? Mas Melissa já tem pecado. Por quê? Porque o pecado de Melissa está onde? Em Adão. Todos pecaram em Adão. Então, o homem natural não consegue compreender isso. Que a pessoa já nasce, mas não fez nada. Ela nasceu, né? Como é que pode essa bênção estar assim? Já nasceu com problema. Nasceu em pecado. Ele mesmo, eu canso de dizer isso, que o que é bom a gente precisa ensinar. Mas o que é ruim? Não precisa. Já vem no pacote. Né? E ele, com 1 ano, já mentia. Né? Mentia. Criança com 1 ano já mente. Eu sempre lembro disso, ele falava, ele quebrou lá um brinquedo, e ele com 1 ano, eu falei assim, pô, meu filho, caramba, o negócio, o brinquedo chegou ontem. Aí ele falou assim, ó, Júlia. A Júlia é a prima dele, que nem foi lá, mas ela só não sabia nem falar. Ele falou assim, ó, Júlia, quer dizer, quem quebrou foi Júlia. Aí eu falei assim, gente, como é que pode isso, cara? Quer dizer, já é mentiroso, eu não ensinei isso para ele, já veio nele, mentiroso. Júlia, com 1 ano, já disfarçando, já com essa sensibilidade à disfarçatez, né? Então, quer dizer, então por um homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos os homens por causa da desobediência de Adão. Então está assim, versículo 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até que... Sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito da vida, o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa, então olha só, pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou também a muitos. Ele abundou sobre muitos, né? E não foi assim o dom da ofensa. Por um só que pecou, quer dizer, a ofensa matou a todos, né? Amém? Então ele diz assim, ó, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em Cristo. Pois assim, olha o versículo 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo. Né? Amém? Então, pela desobediência, versículo 19, porque como pela desobediência, ou 19, ó, como pela desobediência de um... Então, o problema é o quê? Desobediência. Então, a maldição, ela está ligada à desobediência. E como é que se resolve isso? Né? Amém? Então, ele diz assim, ó, veio, porém, a lei para que... Onde é que está lá? Estava no 19, porque pela desobediência. Não, está aqui, ó. Então, pois assim como pela ofensa de um veio
a todos os homens a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio sobre todos os homens a justificação da vida. Porque como pela ofensa, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão justos. Então nós somos restaurados por quem? Pela obediência de Cristo Jesus. Amém? Então, restaurados, maldição se quebra como? Obedecendo. Então, como é que começa aqui? Então, só existem dois homens. Nós temos uma visão muito romântica a respeito do Pai, né? Mas o Pai só enxerga dois homens, Adão e Jesus. Adão é o quê? Adão é o natural, é o da terra, é o terreno. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então só existem dois homens diante, um só, diante do Pai. O Pai não olha para você, ele olha para você através do sangue de Jesus. Amém? Então o mistério do Pai é com o Filho, o mistério do Filho é com a igreja. Amém, irmão? Então por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem também entrou o quê? A bênção, entrou a restauração, porque entrou o quê? Pela obediência de Cristo. Pela desobediência entra a maldição. Então pela obediência entra... Amém, irmãos? Então vamos falar um pouco mais isso aqui. Em Gálatas 3, versículo 10. Então você vê, quer dizer, não precisa a gente pregar contra a quebra de maldição. Você tem que pregar a palavra. Você não tem que pregar contra o homossexualismo. Você tem que pregar a palavra. Você não tem que pregar contra os falsos profetas. Você tem que pregar a palavra. Porque quando a gente prega a palavra e a gente exige, nesse sentido de... Paulo diz assim, nós não podemos deixar nem 15 minutos sequer que a heresia prevaleça no nosso meio. Entendeu? Então nós temos que firmar essa palavra com a nossa vida, né? Como Paulo fala a respeito da igreja, né? Que nós somos coluna e baluarte. Coluna sustenta, nós temos que sustentar essa verdade no dia a dia com a nossa vida. Quer dizer, nós não sustentamos a verdade com a boca, nós sustentamos a verdade com a vida, né? E com testemunho, para que prevaleça em nosso meio a verdade. E para que não prevaleça as heresias. Amém, irmão? Então nós não podemos se calar diante das heresias, mas precisamos viver a verdade, né? Amém? Então ele diz assim, ó, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de... Por quê? Porque a gente estava falando sobre justificação pela fé. Então, diante da lei, a lei ela veio para dizer o que para nós, irmãos? Que todos nós somos malditos. Porque todos nós somos, por natureza adâmica, desobedientes. A nossa carne, ela é insubmissa ao Senhor, insubmissa a Deus. Nossa carne é inimiga de Deus. Amém? Naturalmente. Então nós estamos em rebelião, nós vivemos em rebelião, porque nós temos um inimigo, que somos nós. Tem sempre um filme que eu me lembro lá, Dormindo com o Inimigo. É você, a tua carne. Nossa carne ela é extremamente inimiga. Ela é inimiga de Deus. Amém? Então, o homem não consegue obedecer. Então, ele manda as leis para quê? Para que você saiba que roubar é pecado, que matar é pecado. Só para isso. Mas homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Então, para que serviu a lei? Então, a lei serve para expor você, para dizer assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus e da presença do Senhor. Né? Isso nos remete a Adão, né? Todos foram destituídos por causa de quê? Amém? Maldição, pecado, desobediência. Então, a nossa carne ela é extremamente insubmissa. Né? Obras da carne, feitiçaria, glutonaria, homicídio, bebedice, prostituição, tudo isso está na sua, na minha e da irmã mais sincera que tem aqui. Amém, irmão?
Então, ó, todos quantos, pois, são das obras da lei, então a lei, diante da lei, todo mundo é pecador, porque ninguém cumpriu a lei. Lembra, a gente sempre lembra da mulher que cometeu adultério, não é isso? A mulher comete um adultério e eles vão justamente provocar o Senhor, né? E pergunta assim, e o que a gente faz com essa mulher? Aí o que o Senhor diz? Aplica a lei. O que a lei diz? Porque Jesus nasceu debaixo da lei. Para poder um dia rasgar ela. Dizer assim, aquilo que o edito que era contra você, eu rasguei. Mas primeiro tem que cumprir. Quer dizer, como o homem nenhum cumpriu, ele tinha que cumprir, não é isso? Então ele está cumprindo a lei. Ele fala assim, ó, o que faz aí agora? Então, o que diz a lei? A lei diz que manda matar. Então, se hoje, imagina se hoje a gente fosse usar isso para uma mulher adúltera, por quê? Não ia ter espaço aí em cemitério, né? Ou para um homem adúltero. O que faz com o adúltero? O que a lei diz? Manda matar. Você quer usar a lei? E quer usar a boca do Senhor? Agora tem que entender, né? A boca do Senhor está batendo quando? Dizendo quando? Cumprindo a lei. Então ele está cumprindo a lei. É isso que a gente tem que discernir dentro da palavra, entendeu? Em que tempo o Senhor está profetizando isso? Ele está cumprindo a lei. Então ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para não cumprir? Então o que diz a lei? A lei manda matar. Então pegue suas pedras. E podem... Não está dizendo para matar? Então mata. Quando eles vão matar a mulher, o que ele diz? Ele fala assim, ó, só um detalhe. Vocês podem continuar o apedrejamento. Agora só queria deixar um detalhe. Só pode atirar quem cumpriu a lei, hein? Amém? Só isso. Então isso foi motivo para quê? Para desmontar as pedras, porque todos eles eram pecadores. Então, qual é o problema ali? Nenhum deles cumpriu a lei. Quer dizer, portanto, eles não podiam matar aquela mulher. Mas quem podia matar? Jesus. Ele falou assim, eu posso matar ela, porque até aqui eu estou cumprindo a lei. Até aqui eu estou cumprindo, e vou cumprir até o final, porque ele tinha ainda um percurso até a cruz, né? Amém, irmão? Amém. Quer dizer, eu cumpri, posso matar ela, mas eu te absolvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não. Eu te absolvo como Senhor e Cristo. Né? Eu te absolvo. Então ele absolve a mulher. Aí depois da absolvição ele diz o quê? Vai. Né? Não continua no pecado, né? Mas sai do adultério. Amém? Então você vê como é maravilhoso, né? Então, ó, versículo 13 assim, Cristo, olha como é que está aí. Não, perdão, ainda estava lá em cima. Né? Então, debaixo da maldição, ó, todos quantos estão nas obras da lei estão debaixo de... Porque todos pecaram. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Maldito todos aqueles que não permanecer em todas. Então, meu irmão, todo mundo está mal diante da lei. Né? Todos são malditos. Amém? Agora aí ele vai usar o quê? Da beneficência, da graça, da misericórdia. Né? Então ele vai dizer assim, ó, versículo 13, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que vai ao madeiro. A brecha para a maldição, para aqueles que estão em Cristo. Maldito é o Cristo no teu lugar. É pouco. Então ó, Grazi, ó, toda a maldição foi levada na cruz do Calvário. O resto é conversa fiada, é heresia, que vem contaminar a mente, que são muitas vezes, a nossa mente às vezes é fraca, a mente do homem é fraca. Dependendo do momento em que você é estimulado, né, você pode né, receber esse tipo de coisa e viver uma vida de escravo. Né? Então, ó, Cristo nos resgatou aonde? Da maldição da lei, fazendo ele próprio maldito por nós. Amém? Então, Romanos 8, abre Romanos 8 aí, ó.
Então ele se faz maldito. Ele recebe sobre ele toda a maldição do mundo, né? Amém? Então, nós quando somos justificados é por causa disso. Porque ele morreu no teu lugar. Ele pagou a tua pena. Quer dizer, não apenas, quer dizer, esse perdão de pecado e justificação vem por causa disso. Porque justiça tem que ser feita, alguém tem que morrer. Então ele morre, aí houve justiça. Amém? Morreu. Não é que nem na Lava Jato, que o cara é condenado e sai livre, né? Aqui não. Então a gente fica assim, né? Pô, cadê a justiça? Então aqui, se Deus falou assim, ó, o salário do pecado é a morte. Quem falou isso? Então por isso que ele mesmo teve que prover a sua justiça. Porque Jesus é Deus e morreu no seu lugar. Quem é que proveu isso? Deus proverá para si o cordeiro. Então o cordeiro, quem proveu foi ele. Para quê? Para que lá na cruz do Calvário se resolvesse essa equação. Tem que haver justiça, tem que haver morte, mas tem que haver misericórdia. Então misericórdia e justiça, elas acontecem lá em Cristo Jesus. A morte e a graça que vem pela carne e pelo sangue do Senhor na cruz do Calvário. Amém? Então nós somos justificados. Então nenhuma maldição há sobre aqueles... Como é que está em Romanos 8? Ó? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora olha o versículo 2 aqui. Ó. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo. E te livrou da lei do pecado. Da morte. Por que do pecado da morte? Porque diante da lei, você quer lei? Vai para a morte. Porque a lei, diante da lei, você é pecador. Então tem gente que fala assim, não, eu quero lei. Você quer lei? Quer cumprir lei? É isso que as pessoas não entendem. Quer buscar o que da lei? As pessoas vão buscar da lei o que? Dízimo. Vão buscar alguns itens. Não, pega tudo. Se for para lei, cara, você tem que... Adultério, o que faz? Mata. Então, quer dizer, é conveniente pegar coisas que são da lei. Então, debaixo da lei, quer lei? Então você decai de Cristo, da graça. Né? Amém? Então diz assim, ó, agora nenhuma condenação. A gente estava lá no versículo 3, ó. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma, olha só, a lei estava enferma, porque ela não conseguiu fazer nada. O que a lei fez? Só te mostrou que você é pecador, só isso. Para isso que a lei veio. Para dizer que você é pecador. E você não é, né? E que roubar é pecado, matar é pecado, mentir é pecado. Porque se não houvesse lei, você não saberia. Amém? Agora, ó, isso fez, então, ó, estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, na carne de Cristo, o quê? O pecado. Amém? Então, isso tem que nos libertar, irmãos. Tem que nos libertar de heresia, desse jugo. E Satanás tem trabalhado a mente de alguns irmãos para prender eles, travar e achar que tem que fazer obrigação, igual espírita. Que tem que fazer obrigação, matar 4 galinhas, fazer não sei o quê, subir parede, entendeu? E botar charuto, fazer... Tem essas macumbas evangélicas, né? Que infelizmente está cheio, as igrejas, não fala igreja, né? Mas os templos estão cheios disso. Né? Pessoas que estão cumprindo obrigações. Então imagina. Obrigações religiosas. Imagina, se alguma coisa da tua parte, se você pudesse tocar nas coisas espirituais e na vida eterna, por alguma coisa da tua parte, para que Cristo viria? Então para que veio? Então da gente não pode vir nada de bom. Absolutamente nada de bom. Amém, irmão? Então, ó, 1 Pedro 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Primeira carta a Pedro, lá para o fim da Bíblia aí. Todos acharam? Então sublinha isso. Depois você meditar nisso em casa. Gasta esse tempo depois em casa. Pontua aí, né? Porque aqui a gente não tem tempo de falar, de debulhar muito, né? Então dizer assim, ó. Sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade, né? Fala o avesso de embriaguez, né? Não fica embriagado com sentimento, com um monte de coisa. Sede sóbrio e vigilante, ó. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando alguém que possa resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então aqui nós estamos aqui, ó. Temos um adversário. Isso é verdade. Temos um adversário, porque está escrito aqui. Nós temos o diabo, vosso adversário. Então você tem um adversário pessoal, é seu, é vosso adversário. Eu tenho, você tem, é um adversário pessoal nosso. Amém? Em Efésios 4, vamos ver se a gente anda um pouquinho mais aqui. Ó. Efésios 4, versículo 26. Então é claro, isso é verdade? Você tem um adversário? Tem. Não brinque com ele. Um adversário implacável. Ou você acha que está brincando? Que é um tio mau? Que é um vizinho raivoso? Que é um assaltante que quer simplesmente tirar alguma coisa tua? É muito mais do que isso. Ele quer levar a sua alma para o inferno. É muito mais do que matar você. Tanto é que o Senhor fala assim, ó, não teme aí esses caras que eles querem, não teme esses falsos profetas, não teme os que querem matar você não. Não falou não. Hã? É simples. Não temem. Teme mais, porque eles podem fazer o quê? Eles podem até te matar. Eles podem até te matar. Mas eles não podem tocar na tua alma. Olha só. Agora, teme a mim, que além de te matar, eu posso jogar você no inferno. Isso é Deus falando, não é diabo não. Teme a mim, que eu tenho poder de lançar a tua alma e o teu corpo no inferno. Não teme eles não, que eles não podem fazer nada com isso. Tanto é que Pedro foi tranquilo e calmo depois de passar pelo processo de maturidade para a cruz do Calvário. Ele só pediu uma coisa, ó, eu queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque para não ficar igual ao meu Senhor. Esses homens eles iam alegres para a morte. Sabe por quê? Porque os valores deles já tinham sido mudados de forma tão poderosa. Você vê que Estevão foi para a morte e ainda diz assim, ó, perdoa. Imagina o que é você sendo apedrejado e você falar assim, ó, perdoa eles não sabem nem o que estão fazendo. Eles não sabem. Então, imagina, a que ponto, né, nós precisamos ainda avançar em relação à carne e à mudança de valor. Né? Qualquer um que receber, né, uma ofensa de um palavrão, uma ofensa moral, já se exalta. Mas vem alguém que rachar a tua cabeça. E você diz assim, Deus perdoa ele. Né? Mas isso é o quê? É um nível de satisfação e gozo no Senhor, porque ele já estava olhando lá, ele estava assim, ó, o que eu estou vendo é o céu aberto e Jesus vindo me receber. Ele não entrou pelos fundos. O Senhor levantou para receber a alma dele. Né? Pouca coisa? Né? Então ele diz assim, ó, Efésios 4, versículo 26, ó, irai-vos, não se põe o sol sobre a vossa e não deis lugar ao diabo. Então nós podemos, mesmo sendo de Cristo, dar lugar ao diabo. Então a gente dá lugar ao diabo aonde? Amém? É não nos revestindo, porque esse texto vai falar de quê? Ó? Efésios 4, 17. Ó. Volta lá para o 17, lá em cima. Ó. Isto, portanto, vos digo, ó, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os, na vaidade dos próprios
Pensamentos. Como é que tá? Obscurecidos e entenebrecidos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive e da dureza do vosso coração. Os quais, tendo tornados insensíveis, aí vai falar aqui, agora olha o versículo 22, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos o quê? Despojeis do velho homem. E no versículo 24, ó, e vos revestais do novo homem. Então, toda vez que nós continuamos, mesmo depois de termos recebido o Senhor, ainda com os hábitos e costumes do velho homem, ali há brecha para Satanás trabalhar. Por isso que ele vai falar assim, ó, não deis lugar. Onde é que nós damos lugar ao diabo, irmão? Quando nós agimos como velho homem. Amém? Então ele fala assim, ó, se despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. Então a nossa cobertura está aqui. E a nossa brecha está aqui. Né? Amém? Então, ó, não deis lugar ao diabo. Amém? Então, Gálatas 5,17. Então, nossa luta, irmãos, nós temos o adversário e a nossa luta, ela fica muito mais, ela pode se intensificar muito mais se a gente der brecha para a carne. Amém? Quer dizer, se você, mesmo sendo de Cristo, continuar na carne, você vai ter uma vida muito atribulada, mesmo sendo de Cristo. Satanás vai achar espaço para te arrebentar, te arrebentar, te arrebentar. Eu nem estou falando de salvação, estou falando que você está salvo, mas tu vai levar uma vida cristã atribulada. Então, ó, nossa luta pode ficar pior se dermos espaço na nossa... Então, ó, não deis lugar ao diabo. Aonde? Na vossa carne, né? Então, Gálatas 5,17 vai dizer assim, ó, porque a carne, olha só, a carne de quem? Do crente, está falando com o crente, irmão, não está falando com o ímpio, não, ó. A carne de quem? A carne do crente, ó, porque a carne cobiça contra e o espírito contra, e eles se opõem. Então, a tua carne, ela tem tudo que não presta e que é contra Deus. Escute bem, na tua carne tem tudo que não presta, que é contra Deus. Então a tua carne vai estar em luta contra o teu espírito. Amém? Agora, aqueles que têm o Espírito Santo vai trabalhar para quê? Para que a carne não prevaleça. Para que prevaleça o espírito. Então, toda vez que nós alimentamos o espírito, nós ganhamos da carne. E toda vez que a gente alimenta a carne, você pode ser, meu irmão, crente há muitos anos, ler a Bíblia toda, decorar tudo. Mas se nós damos brecha na carne nesse sentido, amém? A carne o quê? A carne... Prevalece. E quem prevalece com ela? O O diabo. O diabo prevalece. Mas aonde é que o diabo prevalece? Amém? Não há centralidade para diabo na nossa vida. A gente viu por causa dessa obra. Mas aonde é que ele prevalece? Na tua carne. Quando você utiliza dessas ferramentas do velho homem. Amém? Isso aí é para todos. Quer ter uma vida atribulada e muito problemática, com uma luta muito grande? Deixa a tua carne trabalhar. Você vê que Moisés está no monte, os amalequitas, Amaleque é a figura da carne, Amaleque fala da carne, né? Amalequitas. Então lá está orando. Ele manda Josué, fala assim, Josué vai lá combater contra os amalequitas. E aí ele fica lá no monte, orando, Moisés. Aí a mão de Moisés cansava. Ele ficava assim, ó. A mão de Moisés cansava. Quando a mão de Moisés cansava, os amalequitas ganhavam. Aí quando Moisés levantava a mão, os amalequitas perdiam. O que quer dizer isso? Quando nós buscamos o Senhor, alimentamos o Espírito, quando nós oramos, quando temos uma vida consagrada ao Senhor, Amaleque perde.
E Satanás, logicamente, não encontra brecha na nossa carne. Mas quando a gente não ora, não vem a comunhão, meu irmão, quer dizer, vir a comunhão é um fator, mas eu digo assim, você tem que ter vida com Deus, cara. Pode vir até a comunhão, mas se você não tiver, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, grande parte do nosso problema vem da carne. Amém? Então, ó, Romanos, ainda lá, cadê aqui? 5:17. O versículo 4. Não, Romanos. Onde é que estava? Onde é que a gente viu aqui? Em Gálatas, Lá em Romanos também diz assim, ó, os que vivem, fala da carne, né, da luta de Paulo com a carne, lembra disso? Que ele fala assim, ó, minha carne não tem nada de bom, então o que eu quero fazer eu não consigo, porque a carne, né, a carne milita, a carne milita contra o espírito contra a carne, né? Então ele fala assim, quem me livrará dessa carne? Então, aí louvado seja Deus pela obra de Cristo, né? Amém, irmãos? Então, em Mateus 16, nós vamos ver isso acontecendo de fato. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Um discípulo do Senhor. Olha só, um discípulo do Senhor. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Então Satanás, ele não possui o crente, amém? Mas ele influencia o crente através da carne, que pode influenciá-lo a níveis altíssimos, né? Amém, irmão? Então diz assim, ó, versículo 13, ó, Mateus 16. Indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz ao povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e tal, né? Mas aí ele fala assim, mas vocês, que estão comigo todos os dias aqui, o que vocês acham que eu sou? Qual é a visão que vocês têm a meu respeito? Aí, olha só, respondeu Simão Pedro, não está aí? Respondeu Simão Pedro e disse, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ó. Então o que significa isso? Ó? Ele vai dizer assim, ó, então Jesus disse o que? Afirmou, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Bem-aventurado. Feliz és, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Amém? Mas foi o quê? E também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. E as portas, olha como é que está aí, ó. As portas do... não prevalecerão contra a tua vida. Amém, irmãos? O que está acontecendo com Pedro aqui? Ele está dizendo assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for revelado pelo Espírito. Então esse homem aqui era convertido, né? Um servo de Deus, dizendo assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala assim, ó, você só está dizendo isso porque você tem o Espírito, porque o Espírito te revelou. Senão você não poderia dizer. Então, nós só podemos reconhecer Jesus como Senhor se for pelo Espírito. E esse homem reconhece o Senhor aqui, né? Amém? O discípulo Pedro. Todos conhecem, né? Amém? Então, no versículo 21, olha o versículo 21. Disse esse tempo, ó, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário, olha como é que está escrito, ó, era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais das sinagogas e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele tinha que passar por isso, ele está explicando para ele, dentro desse mesmo contexto. Agora, olha o que Pedro diz, ó. Pedro chamando-o à parte, olha que absurdo, ó. Pedro chamando-o à parte, começou a... Ele está reprovando quem? Meu Deus! Pedro reprovando Jesus. Senhor, vem cá. Jesus, eu vou ter que te exortar. Ele exorta Jesus. Ó, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, e de modo algum te acontecerá isso.
De modo nenhum. O que Jesus viu aqui? Jesus viu Satanás se apossando de quê? Incorporando em Pedro? Não. Jesus viu ali a malícia do nosso adversário, aproveitando uma brecha que havia no sentimento carnal de Pedro e profetizando Satanás. Através de quem? Da boca de quem? O mesmo homem que lá no versículo 16 diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tu és bem-aventurado, tu és feliz, Pedro. Mas aqui ele diz assim, ó, versículo 23, ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, quem? Estranho isso, né? Um servo de Deus que recebeu a revelação do Espírito, mais ou menos na linha seguinte aqui, ó, chamando a parte, não, tá aqui, ó, mas Jesus, voltando-se, disse, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do diabo, é o que está escrito aí? Não. É coisa dos homens, sentimento humano. Ele está falando que é coisa do diabo. Tu cogitas das coisas dos conceitos humanos. Conceitos humanos. Quer dizer, tudo que a gente aprendeu dos nossos pais é errado. Conceito de segurança, conceito de sexualidade, conceito de não sei o quê, tudo conceito equivocado. Né? Eu sempre falo a mesma coisa, mas meu pai falava assim, meu filho quer ficar seguro, compra uma casa, compra um terreno, constrói uma casa e ali você vai estar seguro. Eu falei, pai, os caras entraram na casa de fulano ali, ó, mataram a mulher, estupraram, não sei o quê. O que você está seguro aonde? Que você comprou uma casa e... comprou um terreno, uma casa, está seguro. Que conceito é esse? Você pode viver de aluguel feliz a vida toda. Em Cristo. Fica de aluguel, mas é em Cristo. Compra casa em Cristo. Quer dizer, o nosso problema não é estar aqui ou ali. Então, esses conceitos são tudo coisa de homem. Qual é o problema de Pedro? Pedro, a mesma coisa eu e Márcio. A gente convive há alguns anos. De vez em quando ele me chama aqui, agora mais raramente, para comer uma carne. Você trazia a carne, agora você passou a não trazer mais. Eu recebo ele lá, faço um salmão de vez em quando. Mas é que acontece. Se alguma coisa vai acontecer de mal para ele, eu vou falar, pô, meu irmão, que isso? Eu gosto de ti, rapaz. Imagina que Deus mandou ele para um lugar onde ele vai ser afrontado e tal. Aí eu falo assim, não, que isso? Isso não pode ser de Deus. Não vai para lá não, irmão Márcio. Lá tu vai ser afrontado, tu vai até perder a vida lá. Mas Deus que mandou. Aí ele pode falar isso para mim, vai de reto, Satanás. Porque Deus mandou eu ir para lá. Porque, mas é um sentimento natural meu, que a gente convive junto, come junto. Eu não quero o mal dele. Mas o mal dele é o bem, é aquilo que Deus quer. Você entende? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o propósito dele. Então, não é bem como a gente ama, entende, né? Amém, irmãos? Então diz assim, ó, arreda de Satanás, tu cogita das coisas dos homens, né? Então isso Pedro passa a ser pedra de tropeço, né? Amém? Então olha o versículo 24, ó. Então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, Renuncie a si mesmo. é negar a carne, renunciar a si é negar a sua carne, é negar seu entendimento. É negar a sua história, é negar um monte de coisa, conceitos humanos. Amém? E a gente está muito firmado em coisas que a gente nasceu assim, né? Amém? Então nega a si mesmo. Amém? Então a gente vai ver que amar a Cristo nos envolve que então, ó, João, não precisa abrir não para a gente andar um pouco mais rápido, ó. João 14, 15 assim. Se me amas, João 14, 15, quiser anotar, ó, se me amas, guarda os meus mandamentos. João 14, 21, ó, aquele que tem os mandamentos é os que guarda, esse é o que me ama. Tem e guarda. Como é que você vai guardar aquilo que você não tem? Se você não é ministrado adequadamente, se você não tem revelação do Espírito
a respeito da palavra do Senhor para viver uma vida íntegra. Como é que você vai guardar? A gente só pode guardar, irmão, aquilo que tem. Então quem tem, guarda. Quem não tem, meu amigo, não pode guardar. Infelizmente. Infelizmente não, né? Glória a Deus, porque tem que ser assim. Quem tem, guarda. Guardar é aplicar. Amém? Então ele fala assim, ó. Se me amas, lá no 14, ó, João 14, 15, ó, se me ama, tem que guardar a minha palavra. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, que tem, é os que guarda. Esse é o que me ama. Ó, 14, 24. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Ó, João 15, 10, nessa mesma linha, ó. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João, 1 João, ó. 1 João 5. Quem quiser abrir, pode abrir. A primeira carta, João 5. 5:1, ó. Todo aquele que crê, 1 João 5, versículo 1, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é. Nisto o quê? Nisto quem ama tem que obedecer, amigo. Ó, nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus. Quando amamos a Deus e a prática da verdade. Você ama a Deus, mas não ama a prática da verdade, então você não ama a Deus. Está vendo o que está escrito aqui? Então, ó, nisto o quê? Na prática da verdade. Ó. Nisto conhecemos quem ama, que amamos a Deus. Quando amamos a Deus e praticamos a verdade. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, ó, é isso que causa uma vida sem vigor nenhum, sem testemunho, sem virtude. Por quê? A fé hoje, ela está pautada em quê? Quer dizer, ama a Deus, mas não ama a sua verdade. Então, ó, quem ama a Deus, ama os seus princípios. Guarda isso. Quem ama a Deus tem que amar os princípios dele. Ama a Deus, mas não quer os princípios. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Ama a Deus, mas não tem envolvimento nenhum com a palavra. Fica difícil, irmão, de caminhar assim. Fica difícil e vai ficar difícil para você também. Se nós amarmos a Deus e não amar a palavra, e não ter amor pela palavra, e não ter tempo para a palavra, e não ter aplicação da palavra, né? Fica difícil. Você vai ter sempre uma vida muito superficial. É o que muitos crentes hoje, a grande parte, a maioria dos crentes são crentes superficiais. Por quê? Eles não conhecem a palavra. Como é que vai guardar o que não conhece? Então vive nesse turbilhão louco, né? Amém? Quem ama a Deus, ama os caminhos do Senhor, irmão. Tem que amar. Então, quer dizer, sangue na porta todo mundo quer. A gente já falou várias vezes, mas governo ninguém quer. Ninguém quer governo. Então não dá, não se divide essas obras. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três são um. Amém? Então, se eu quero ficar com a obra do Filho, mas do Espírito eu não quero. Não pode. Quem é de Deus, tem que receber o sangue na porta, a Páscoa e o Pentecostes, o governo. Amém? Então, ó, vamos avançar então um pouco. Ó. Tiago 5. Então nós temos o que, irmãos? Ó, nós temos um inimigo que ele é real. Então nós temos uma batalha que isso é real. Nós temos um inimigo real da sua alma e da minha. E de todo aquele que crê no Senhor tem esse inimigo, né? Vosso adversário, né? Nós temos um inimigo real. Temos uma carne que ela é real. Isso aqui é real. Então você tem batalha real, inimigo real e carne de verdade. Então se cuida. Então, olha o que Tiago 4 diz. Tiago 4. Tiago 4, versículo 1.
Então, olha que pergunta interessante. Vamos dividir essa pergunta até em dois, que na realidade é uma pergunta só, né? Mas você pode dividir assim, ó. De onde procedem? Aí bota uma interrogação. De onde procede? Procede o quê? Ó? Você fala assim, ó. De onde procede? As guerras e contendas que há entre vós. De onde é que procede as nossas guerras? De onde é que procede o problema de Mal, o meu problema? De onde é que procede o problema de Kaique? De onde é que procede o teu problema? O teu. Grande parte dos problemas que você tem procede de onde? Os problemas que você tem procedem de onde? Dela, dele. Diz assim, ó, então, ó. As guerras e contendas que há entre vós. De onde, senão, que? Dos prazeres que militam aonde? Nossa carne. É daqui que vem o problema, amigo. Dos prazeres da nossa carne. A nossa carne quer o quê, irmãos? Descanso. A nossa carne quer ficar quieta. O ideal é você justamente você ter esse serviço ministerial de hoje trabalha muito em função disso, né? É apaziguar a tua consciência corrompida. Então ele vai falar assim, ó, não, Deus é contigo. Ó, Deus é contigo, é contigo. Tá tranquilo, Deus é contigo. O cara tá lá com 3 mulheres, Deus é contigo. É só vitória. Só vitória. Tá roubando todo mundo, metendo geral, né? Dá troco errado, fora, né? Contrato, tudo corrompido. Aí, né? O que você quer ouvir hoje? Então, é essa fé que vem só para dar uma apaziguada nessa tua alma aflita, dizendo o que você quer ouvir, entendeu? É esse conforto, né? Em vez de proclamar a tua morte, né? Que tu tem que ir para a vala, né? Não. Então, tu vê que ninguém gosta. Você vê que os cultos que vão realmente produzir alguma coisa em você, que na realidade que normalmente você vai para esses cultos de domingo e sai embalado, né, para casa, viu? Vai embalado para dormir, né? É contigo, Deus é contigo, tudo é para ti. Você não vai sair daqui como você entrou, você vai sair mais feliz. Tudo tramita para o teu bem, tal. Então você vai mesmo embalado para casa para encontrar aqueles demônios que já são caseiros lá, né? Aquelas potestades que estão lá já, né? Cativa lá, amigas, e viver essa vida. Então ninguém quer ser confrontado. Você vê que é impopular. Você começa a ver, pô, eu trabalhei essa semana, chegar aqui buscar uma palavra dessa que vai justamente, pô, entendeu? Mexer com. Tem que ir para casa chorando. A ideia dos cultos é sair para casa, tem que ser bem constrangido, né? Tem que ir para casa, meu Deus, como eu tenho que melhorar. Como tem treva ainda na minha vida. Então, ó, de onde é que vem os problemas? Dos prazeres que militam. Agora, olha o versículo 2, ó. Cobiça e nada tem. Olha só, mata. Porque a gente mata no dia a dia, rapaz. Quantas pessoas a gente mata pensando? Não, não? É? Não, esse sujeito, né, cara? Tem gente que você já faz um X, né? Um X no seu coração. Já detona o cara, né? Tá fora. Mata, você mata. Nada podeis obter, como é que está lá? A luta, viveis em luta, fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Se pedir mal, né? Então ele pedir mal, a gente pede mal, porque nossa vida está muito em função da nossa carne. A nossa vida espiritual, ela é muito em função do quê? Você pode ouvir os louvores que a gente ouve aí, tudo é para mim. Deus veio para mim, e Deus é para mim. Deus vai me levantar, vai me fazer feliz, vai me renovar, tudo é para você. Dizer louvores é para coçar o teu ego, né? E Jesus é comigo, nada temerei. Então, quer dizer, a palavra vai vir para te arrebentar mesmo, para matar o velho homem. Para sepultar o abençoado. Não, abençoado não. Não, amaldiçoado. Então, quer dizer,
Os nossos problemas estão aqui. Né? Agora, ó, versículo 4. Infiéis, não compreendeis o quê? Amizade do mundo Tem inimizade com é Deus. inimizade contra Deus. Então, isso eu tenho falado com meu filho, cara. Eu sempre falo dele, né? Porque eu falo, filho, tá nessa época agora, né? Não dá para ser brother desses caras. Que se for brother deles, tu vai desagradar Jesus. Né? Se for amigão do bagunceiro, amigão lá do doidão, tu acaba, entendeu? Então, é melhor você não ser tão popular, né? Porque quando a gente é criança na escola, o que você quer? Os populares, quem são os populares? São aqueles que, pô, eles afrontam o professor. Aí, quem é popular? Quem é popular? Que as garotas adoram, né, na escola. São aqueles que, meu irmão, falam, Os rebeldes. enfrenta o professor, é rebelde, vai com uma meia só, sabe? A outra furada, e sai na hora do recreio, vai embora. E, caramba, que camarada! E na hora do recreio vai embora, ele não assiste. Meu herói. Esse é o cara. Aí o cara quer tudo certinho. E esse, pô, garoto bobo, né? Caretão. Aí no final tu vai ver, o certinho é engenheiro, se formando, e o outro lá, Virou bandido. o meia furada Virou bandido. é vapor da favela. É. E aquele cara aquele que era o tal lá, que fugia no recreio, é o vapor. Agora é o braço direito do lado. Então a gente é assim, né? Quer glorificar o que não pode, que é ruim, né? Amém? Então a receita, quer dizer, existe a receita que está aqui também, ó, versículo 7, ó. Quando Deus dá uma sequência, não pode ser o contrário, hein? Guarda essa sequência que está aqui, amém, mano? Não pode inverter isso, não. Diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então guarda essa palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro é sujeitai-vos. Segundo, resistir ao diabo. Não adianta inverter, eu vou resistir ao diabo. Mas você não se submete à palavra? Babão. Não tem efeito. Não tem efeito. Você vai falar sai, ele entra. Sai, ele entra. É o contrário. Satanás sai, Satanás, ele volta. Ele fica lá do teu ladinho, não sai. Por quê? Então, se submeta, submetei-vos, pois, a Deus. Resistir Ao diabo. a essas ofertas malignas. Ele fugirá. E ele Fugirá. fugirá de vós. Agora olha o versículo 8. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos pecadoras, e o vosso ânimo, o que é ânimo doble, irmão? Gente, ó, tô contigo, vamos visitar esses irmãos. Aí, tem uns irmãos que estão aí nos hospitais, ó, senti que essa semana a gente tem que visitar os hospitais. Tu vê que na primeira semana tá todo mundo... Semana seguinte, hoje não vai dar. Vai dar porque Vascão vai jogar. Deixa pra semana que vem. Que hoje eu estou conformado com esse título, com esse vice, né? Então, quer dizer, é difícil caminhar. Difícil permanecer nessa caminhada, né? Amém? Sujeitai-vos, então diz assim, ó, chegai-vos a Deus, ele chegará a purificar as mãos pecadoras e o vosso ânimo doble. Um dia quer muito, outro dia não quer nada, né? E limpai o seu coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Ó, converta-se o vosso riso em pranto. E a vossa alegria, humilhai-vos diante da presença do nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, nessa batalha, nós não podemos nada. Escute bem, não fica... quem falou alguma coisa ao contrário é mentira. Você não pode nada, o ser humano não pode nada. Nós somos aniquilados nessa parada, nessa batalha. O único que pode vencer, e nós estamos aqui por isso, o único que pode vencer é Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus triunfa sobre Satanás pessoalmente lá no deserto.
Lembra disso? Houve um embate de Satanás lá no deserto, e o Senhor triunfa lá, depois vê lá, Mateus 4, o Senhor triunfa sobre Satanás lá no deserto. Então, vence Satanás em vários aspectos, né? Então a gente já viu, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo o próprio Satanás pessoalmente, triunfando na cruz do Calvário. Lembra disso? Na cruz do Calvário, o que aconteceu? O Senhor triunfa sobre principados e potestades. Amém? Então vamos abrir Apocalipse 12, vamos encerrar aqui. Apocalipse 12. Amém? Apocalipse 12. Versículo 7. Então diz assim, ó. Todos acharam? Apocalipse 12, versículo 7. Houve, presta atenção, hein? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Aqui vai dizer todos os nomes dele. Também pelejaram, como é que está lá? O dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso, olha aqui, ó, todos os nomes dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Todos os nomes dele estão aqui, é o mesmo, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor desse mundo. Sim, foi atirado para... E com ele os seus... Agora olha o 10, ó. Então ouvi grande voz nos céus, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora, sublinha o 11, ó. Eles, pois, o venceram. Por causa de quê? Eles, pois, o venceram. Olha, lembra disso, ó. Por causa do sangue do Cordeiro. Amém? E por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Você vê como o testemunho tem poder, irmãos? Virtude. Tinha alguns naquela época que viam Paulo expulsando o demônio. Eles viam Paulo expulsando o demônio. Eles viam a obra de Paulo e a obra dos apóstolos. Aí começaram a fazer também. Aí falaram assim, ó, eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Eles não conheciam o Senhor, não tinham testemunho, mas expulsavam o demônio em nome de Deus de Paulo. Aí Satanás falou assim, eu conheço Jesus, Filho de Deus. Eu conheço Paulo. E tu, quem és? Coça. Então, venceram por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas. Agora, olha, o problema ficou aqui para baixo, né? Olha aqui, ó. Por isso, festejai os céus, e vós os que nele habitam. Então, ai de Deus é sempre tremendo, né? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Amém? Então, irmãos, louvado seja Deus por essa obra gloriosa, e nós vamos comemorar isso hoje, né? Lembrar de que nós temos comunhão por causa da obra de Cristo, né? Aqui fala de comunhão com o Pai, não é comunhão entre nós, não. A ceia, antes de tudo, é a comunhão com o Pai.
Nós temos comunhão com Deus, louvado seja Deus, por causa do sacrifício do Senhor. Amém? Então, a conversão não é apenas a mudança de uma nova vida. Deus, ele nos transportou de lugar. Então, em Colossenses 1 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, irmãos, não é só uma nova vida, é mudança de lugar. Nós estamos em Cristo Jesus. Saímos das trevas e estamos num lugar que é Cristo Jesus. E esse lugar é seguro. Amém, irmãos? Então, portanto, cuidado com a vossa carne. Amém? Não deis lugar, aguardem essa palavra, não deis lugar ao diabo. Aonde? Na vossa carne. Porque grande parte dos problemas que eu tenho, que você tem, e que toda a igreja na terra tem, vem em função de quê? Dos desejos que tramitam na nossa carne, que são contra o Espírito, estão em rebelião contra Cristo. Amém? Então, você vai vendo assim na vida dos irmãos que estão recebendo a boa palavra, que estão recebendo, não porque sou eu que estou ministrando, mas eu digo assim, né? Em qualquer lugar do mundo que está recebendo a boa palavra, você vai vendo a libertação, você vai vendo as pessoas caminhando mais erguidas, com mais sanidade, com mais equilíbrio. Por causa de quê, irmão? Porque começam a discernir melhor as coisas do Espírito e começam a andar em Espírito. Amém, irmão? Amém. Vamos orar, então. Senhor, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por essa comunhão. Louvado seja Deus, porque o grande vitorioso é o Senhor. Senhor, nós não podemos absolutamente nada nesta batalha. Então a nossa vitória está intrinsecamente ligada a Cristo Jesus. Senhor, a nossa vida de vitória, ela só pode acontecer em Cristo Jesus. Recebe, ó Deus, nessa noite a nossa adoração e o nosso reconhecimento, Senhor, antes de tudo, porque o Senhor é o grande vencedor. Senhor, muito obrigado pela Tua coragem, muito obrigado pela Tua resignação, muito obrigado, Senhor, pela Tua vida de servo enquanto encarnado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levou até as últimas consequências do Teu amor. Amou até o fim. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua vitória na cruz, pela Tua vitória, ó Deus, sobre Satanás. Senhor, Tu és o grande vitorioso. Então nós rendemos graças e louvor ao grande vitorioso, ao Cristo que nos resgatou, ao Cristo que nos transportou do reino das trevas para o reino do Seu amor. Senhor, liberta a nossa mente. Senhor, liberta os nossos corações de tudo aquilo que é treva e que nos anela a carne e que nos anela, Senhor, a doutrinas equivocadas. Liberta-nos, ó Deus, da religião. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não é Cristo mesmo. Liberta-nos, ó Pai, para que possamos viver uma vida plena no Senhor. Assim, ó Pai, eu bendigo o Teu nome por cada uma dessas vidas, dessas famílias que estão aqui hoje. E eu Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.